Bom, gente, 4 de agosto de 2020, assistimos atordoados e ficamos chocados com a imensa explosão que ocorreu em Beirute, no Líbano, possivelmente provocado por uma substância tão útil na agricultura conhecida como nitrato de amônio. Quem não teve a oportunidade, eu vou colocar aqui o vídeo e percebam a seguinte situação que a gente verifica. Antes de haver a explosão de uma magnitude absurda, nós temos primeiro um incêndio, que parece um incêndio de grandes proporções, mas normal, e de repente nós temos a catástrofe. Observem. Bom, gente, chama muita atenção a magnitude dessa explosão. Nós temos fotos do antes e do depois que a gente pode ver aqui, ó. É quase inacreditável como ali sumiu uma grande região da cidade. A gente tem que os governantes dizem que a área afetada ela é imensa. Nós já temos mais de 100 mortos em decorrência direta, mas milhares de desabrigados. Então, realmente é um acidente no momento em que nós já vivemos a pandemia do coronavírus. Então, vocês imaginem como é que está a situação dos hospitais nessa região de Beirute. Mas vamos falar um pouco de química. E para a gente falar um pouco de química, a gente vai dar uma investigada nessa substância que possivelmente causou essa explosão, que é o nitrato de amônio. Aliás, bora fazer o seguinte? Primeiro, gente, vocês sabem realmente o que é explosão? Eu peguei aqui um dicionário, um mini Sacone, eu vou ler a definição de explosão no dicionário, depois eu vou trazer um pouco mais para a química. Então, gente, quando nós temos aqui, ó, explosão. Vamos procurar aqui, explosão, explodir, provocar explosão, detonar, estourar, mas não dá uma definição bacana. Aí vem explosão, liberação de energia mecânica, química ou nuclear de forma brusca, violenta e geração de alta temperatura, geralmente com soltura de gases, deflagração. Ação de um corpo que estala, arrebenta súbita e violentamente. Irrupção, raiva, alegria, ou seja, uma explosão. Na verdade, gente, nós dizemos que uma reação ela é explosiva quando ela satisfaz basicamente 3 condições. Ela é uma reação rápida, exotérmica e que libera gás. Se a reação ela libera gás em grande velocidade, ela vai gerar essa compressão que a gente vê e essa destruição, essa capacidade, essa onda de destruição que a gente percebe. Então o que causa isso é uma onda de compressão. Então você tem uma reação que libera energia na forma de calor, ela é exotérmica, libera gás e esses gases eles vão se expandir em grande velocidade e a temperatura ajuda mais na compressão e na expansão desses gases. Então é uma reação exotérmica, é uma reação rápida e que ocorre com liberação de gás. Explosivo é uma substância capaz de explodir. Ou seja, é uma substância capaz de sofrer uma reação onde ele vai liberar gás com liberação de calor e, como a gente percebeu, de uma forma muito rápida. Nós temos alguns explosivos comuns, por exemplo, nitroglicerina. A nitroglicerina é um explosivo super comum, inclusive a nitroglicerina ela tem algumas particularidades que, embora seja um explosivo, ela também é usada pelo pessoal que cuida do coração, pelos cardiologistas, né? Ela também é utilizada para diminuir, por exemplo, as dores da angina. Então, a nitroglicerina é uma substância bem interessante. A nitroglicerina estabilizada, gente, é a dinamite, né? A gente sabe que dinamite foi um dos grandes feitos do Alfred Nobel. Então, o Alfred Nobel é que desenvolveu a dinamite, que é a nitroglicerina estabilizada, mas para que isso acontecesse, ele explodiu muitos laboratórios, algumas pessoas morreram, inclusive um irmão dele morreu nessa história. Outro que é super comum de explosivo é o TNT, trinitrotolueno. Vamos só lembrar essa formulazinha. Se nós pensarmos, poxa,
trinitrotolueno. O que seria isso? O tolueno, meu povo, é o metilbenzeno, para quem não lembra. Então tá aqui, ó. Vocês vão imaginar que eu tenha aqui o benzeno, metilbenzeno é o tolueno, eu vou ter aqui o grupo nitro é o NO2, então eu tenho aqui NO2, eu tenho aqui NO2 e eu tenho aqui o NO2. Isso é o trinitrotolueno, é o TNT. Se a gente quisesse pensar na nitroglicerina, a nitroglicerina ela seria H2CCH2, glicerina é o propanotriol. É isso aqui, ó. Isso daqui é a glicerina, OH, OH e OH. Glicerina, glicerol, a gente ouve muito falar de glicerina, que ela é colocada, entre outras coisas, em sabonete, né? Ela é uma substância umectante que ajuda na hidratação. E a nitroglicerina, eu tiro os hidrogênios aqui, ó, e eu coloco o grupo nitro no lugar, NO2, NO2 e NO2, isso é a nitroglicerina. Então esses dois são explosivos super comuns. Lembrando que a nitroglicerina estabilizada, ela é a dinamite. E o TNT, que vocês estão vendo aqui, trinitrotolueno. Agora, nitrato de amônio não é usado como explosivo normalmente e nem é tão fácil assim de explodir. Aliás, ele é uma substância relativamente segura se ele for armazenado em condições ideais. Leia-se por condições ideais numa quantidade que não seja tão grande e em temperaturas que não sejam tão altas. Gente, estão se falando ali de 2.700 toneladas armazenadas junto. Isso é um risco muito grande, né? A gente sabe que em grande quantidade, como querendo ou não, ele é um explosivo, é uma substância que pode explodir, não é fácil, mas pode. Então, se aumenta a temperatura por algum motivo de uma forma muito bruta ou muito brusca, ele pode vir a explodir. É o que aconteceu lá possivelmente. Houve um incêndio normal e esse incêndio fez com que elevasse a temperatura, o que causou a explosão do nitrato de amônio. Gente, o nitrato de amônio, ele tem a seguinte fórmula, NH4NO3. Ele é um oxidante poderoso, ele consegue oxidar outras espécies ou até ele mesmo. Porque dentro, quando a gente ouve nitrato de amônio, os dois íons eles se comportam de forma bem diferente. Olha que coisa interessante. Primeiro, o íon amônio é isso aqui, NH4+. E o íon nitrato é isso aqui, NO3-. Se nós separarmos esses íons e formos estudar, eu tenho o NH4+, e eu tenho o NO3-. Vamos calcular o NOx do nitrogênio em cada caso. O NOx do nitrogênio aqui no NO3-, o oxigênio é -2, isso dá -6. Para que a soma dê -1, se isso aqui deu -6 e a soma tem que dar igual à carga do íon, esse nitrogênio ele é +5. Gente, o nitrogênio é um elemento da família 15, antiga família 5A. Ele tem 5 elétrons na última camada. Se ele tem 5 elétrons na última camada, o máximo que ele pode perder é 5. Então isso aqui é o NOx máximo. Se ele está com o NOx máximo, se ele teoricamente perdeu 5 elétrons, ele está doido para ganhar, porque ele é muito eletronegativo. Já quando você olha o NH4+, vocês sabem que o hidrogênio ele é +1, isso dá +4. Para que a soma dê +1, esse nitrogênio ele é -3. Tu imagina que o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. -3 quer dizer que ele ganhou 3. Então ele está com 8, ele está satisfeito de elétrons. Então eu posso dizer que no íon amônio ele está com NOx mínimo. Vocês estão vendo como eu tenho extremos aqui? Eu tenho o nitrogênio com NOx máximo e o nitrogênio com NOx mínimo. Então não é impossível de imaginar que possa haver uma reação dentro desse próprio composto. Então esse composto, quando ele é aquecido, ele vai sofrer um negócio chamado desproporcionamento ou autorredox. Ele mesmo se oxida e se reduz. Você vai ter o nitrogênio do nitrato que vai ganhar elétrons e o nitrogênio do amônio que vai perder elétrons. Então é essa a decomposição que vai ocorrer. Agora essa decomposição, ela pode acontecer em duas etapas. A primeira ideia que nós temos é o seguinte,
O NH4NO3, o nitrato de amônio, se ele for aquecido em temperaturas um pouquinho superiores a 200 graus Celsius, ele vai produzir o N2O e ele vai produzir a água. Essa reação aqui ninguém precisa ficar sabendo decorado, a não ser que você vai fazer ITA, porque no ITA já cobraram essa reação. Se eu fosse balancear, gente, aqui eu tenho 4 hidrogênios, agora eu tenho 4, 2 oxigênios com 1, 3, 2 nitrogênios, está balanceado. Para quem não lembra, esse N2O aqui é o gás hilariante. O gás hilariante é uma substância que durante muito tempo foi o principal anestésico da medicina. Até hoje ele é usado, mas principalmente por dentistas, tá? É uma substância que promove um relaxamento, claro, como o nome diz, né? Gás hilariante, faz você dar uma risada. Então não se pode ficar cheirando de forma indiscriminada. Inclusive tem gente que usa isso aqui como entorpecente, como lombra, para se drogar, mas é claro que a venda disso é proibido aqui, por exemplo, no Brasil, pela Polícia Federal, né? Ela que faz o controle da venda disso daqui. É um óxido e é um óxido neutro, quer dizer, não reage nem com ácido, nem com base, nem com água. Só essa reação aqui, ela já seria preocupante porque o N2O é um gás e essa água sai na fase de vapor, então produziu gases. Só que, gente, em temperaturas mais elevadas, a gente pode até considerar que é o N2O que se decompõe, mas a gente pode fazer de forma direta. A gente pode imaginar que o nitrato de amônio, ele vai se decompor em nitrogênio, oxigênio e água. Então eu teria essa reação bem aqui, nitrogênio, oxigênio e água. Se nós fôssemos balancear essa equação, eu poderia imaginar aqui que aqui seriam 2, 4 hidrogênios, 2 nitrogênios está ok, 2 oxigênios, aqui são 3, aqui seria 1,5. Então vocês percebem que eu tenho aqui, ó, gás, que eu tenho aqui gás e que eu tenho aqui vapor. As duas reações aqui, vocês estão percebendo que elas liberam gás. Então, as duas equações aqui, elas têm uma capacidade explosiva. E aí é óbvio que a liberação de calor faz com que seja ainda mais explosivo o processo. Olha uma particularidade que eu havia citado, mas que agora eu posso provar para vocês. Se eu olhar para essa primeira reação, eu calculei junto com vocês e nós vimos que o nitrogênio no amônio, ele é -3. Eu calculei também com vocês e nós vimos que o nitrogênio no nitrato, ele é exatamente +5. Gente, se eu olhar o nitrogênio aqui do lado direito, se o oxigênio é -2, para que essa soma dê 0, esse nitrogênio ele é +1. Então vocês percebem que de -3 para +1 houve aumento. Quer dizer, ele sofreu oxidação. De +5 para +1, houve diminuição do NOx, então ele sofreu redução. Então vocês estão percebendo que a mesma substância que é o nitrato de amônio, ele se oxidou e se reduziu. Então eu posso dizer que o nitrato ganhou os elétrons do amônio. Houve uma auto-oxirredução, um auto-redox, um desproporcionamento. Se eu fosse olhar para a equação de baixo, eu iria perceber a mesma coisa, ó. O nitrogênio aqui é -3 e o nitrogênio aqui no nitrato, ele é +5. Poxa, se nós observarmos, de -3, esse cara, ele vai para cá, ó, -3 ele vai para 0. De -3 para 0, ele aumentou. Se ele aumentou, claramente aqui ele sofreu oxidação. De +5 que está aqui, ó, ele vai para 0. De +5 para 0, ele sofreu redução. Então, vocês veem que tem uma oxidação e uma redução dentro da mesma substância. Aqui, gente, ainda tem o oxigênio, ó. O oxigênio aqui, ele é -2. Quando chega aqui, ele é 0. De -2 para 0, aumentou. Então, ele também sofreu oxidação. Então, quer dizer, se dentro da mesma substância eu tenho a oxidação e a redução, nós vamos ter um auto-redox ou desproporcionamento, que pode ser uma coisa, claro, cobrada aí na prova da gente, né? Então, essas são as duas decomposições que geraram possivelmente aquela explosão tão, de forma meio absurda, mas
tão pirotécnica que a gente viu, aquela, vamos dizer que houve ali uma implosão de vários prédios, uma coisa absurda promovida por essa substância. Gente, mas o principal uso dessa substância, eu havia dito, isso aqui não é usado como explosivo. Isso aqui pode explodir, mas o principal uso é na agricultura. E não é anômalo nem anormal a gente imaginar essa substância sendo usada na agricultura e questões que podem cair a respeito disso. Essa substância é um dos principais fertilizantes, porque a gente sabe que as principais substâncias que a gente vai necessitar num solo, por exemplo, seriam NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Isso aqui é uma fonte de nitrogênio muito importante, tanto na forma amoniacal como na forma de nitrato. Agora, para que uma planta vai precisar do nitrogênio? Gente, a gente precisa do nitrogênio para proteína, a gente sabe disso, né? A gente tem aminoácidos, amina, NH2, a gente precisa de nitrogênio para constituição do DNA, do RNA, das bases nitrogenadas. Então o nitrogênio ele é super importante. Vocês sabem uma outra coisa que pode ser cobrada aqui e que não seria anômala nem anormal, pelo contrário, vocês sabem que o nitrato de amônio ele vem de um ácido e vem de uma base. A gente vai ter que o nitrato de amônio é NH4+ e é NO3-. O NH4+ é proveniente do NH4OH e o NO3- do HNO3. Gente, base forte é só um A e 2A. Então essa base aqui, ela é uma base fraca. O HNO3, ele é um oxiácido. 3 menos 1, a diferença oxigênio menos hidrogênio ionizável dá 2. Quer dizer que esse ácido, ele é um ácido forte. Se o ácido é forte e a base é fraca, eu posso perceber aqui que esse sal, ele vai apresentar um pH menor do que 7. Ou seja, esse sal, ele vai ter um caráter ácido. Então, quando a gente coloca esse sal num solo, muitas vezes a gente coloca junto o carbonato de cálcio para não deixar o meio ficar muito ácido, para não acidificar muito o solo. Então, toda vida que eu tenho um sal proveniente de um ácido forte e de uma base fraca, a gente vai apresentar esse caráter ácido bem aqui. E aí, se eu acidificar demais o solo, eu acabo tornando aquele solo impróprio para o cultivo devido à acidez excessiva. Beleza, isso daí? Então são alguns conceitos, algumas colocações que podem vir a aparecer. Se você curtiu esse vídeo, mete teu like aí, compartilha, porque é importante que a gente compartilhe informação de qualidade. Tem muita coisa boa aqui no canal para você. Se não está inscrito, se inscreve. E, obviamente, um beijo imenso no coração de vocês. Aguardo vocês em outro vídeo.